Boa noite, pessoal. Está no ar mais um Direita Nova York. Hoje, o programa é daqueles que fazem a gente parar, respirar fundo e se perguntar: em que mundo a gente está vivendo, né, Adriano? Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos, mais uma vez. Porque o que a gente vai falar aqui mostra uns casos de como o Brasil muitas vezes vai sendo sufocado, vai sendo abafado e a narrativa tenta fazer a população engolir uma realidade que não existe. Sim. Por exemplo, ninguém está falando mais, caiu no esquecimento o caso do Felipe Martins. Exato. Adriano, e vamos começar por esse caso aí, porque o Felipe Martins, ele passou 6 meses preso, né? Exatamente. Entendeu? E acusado de um risco de fuga, né? Que poderia ter entrado nos Estados Unidos e que iria fugir e tal. Só que aí é que tá aquele grande detalhe, né? O documento de entrada, o famoso I-94 do CBP, do Custom Border Protection, né? Era falso. Não, e é impressionante que... Você lembra quando a gente entrou aqui? Exato. Não vou falar de quantos anos, que isso vai revelar a tua idade. Eles grampeavam no passaporte, grampeavam né? um papelucho chamado I-94. Hoje eles não hoje grampeiam não tem mais, hoje é tudo digital. O meu foi grampeado, é um papelucho assim, também. meio envelhecido, né? Que depois você tinha que apresentar esse papel, tal era a seriedade desse papel, E até hoje. que você tinha que apresentar como prova da sua entrada no país para poder entrar no processo de legalização. Exatamente, era isso que eu ia chegar. Green card, não sei o que, não sei quanto. Agora, impressionante é o seguinte, como é que esse senhor, o Felipe Martins, entrou no país com um 94 fraudulento? Mas ele não entrou. Esse que é o negócio. Exatamente, esse que é o ponto. Quer dizer, como é que forjaram esse documento? Porque é um documento que vai junto com o passaporte. É porque, na realidade, quando entraram aqui, adentraram, né, o presidente, na época presidente Bolsonaro, quando ele adentrou ao país, o Felipe Martins estava na lista. E eles apanharam essa lista e com essa lista eles deram a entrada lá no coisa. Agora, querendo ou não, foi forjado, né? Porque foi uma entrada falsa. Não, porque ele foi preso por causa disso, né? 6 meses. Quer dizer, ele foi preso por estar num país que ele não esteve, né? Por uma fuga que não aconteceu. Uma eventual fuga. Fuga que, né, risco de querendo fuga. ou não, Bolsonaro voltou, todo mundo voltou, né? E quando foi feito o processo, Sim. o advogado tentava apresentar argumentação. Que advogado também, né? Jeffrei Chikini. Tirar o chapéu para ele. Tem que tirar o chapéu. Esse tirar cara o chapéu. O homem é fora de sério. Fora de sério. É. E ele, aquele que é juiz, né? Sim. É o the fake judge. Ele é juiz, ele é promotor, ele é polícia, ele é acusador, ele investigador. É vítima, ele é investigador. Ele é o Bozo. Pode tudo, né? É o Bonzo, né? Não é o Bozo, é o Bonzo. É o Bonzo da parada, né? Quer dizer, ele não deixava o advogado fazer os contrapontos, né? Fazer a argumentação. Não, o senhor não tem a palavra. Não sei o quê. Cortava, né? E agora isso tá meio silenciado, né? Por que será? Tá abafado. Você sabe? Mas aí é que tem, né? Porque era falso. E é impressionante que mais uma vez envolve os Estados Unidos. Exato. E eu fico impressionado com essa balela que esse pessoal anda dizendo. Não, porque o país tem que defender sua soberania. Que o Trump não pode interferir no Brasil. Quem disse que o Trump quer interferir no Brasil? Na realidade, o que o Trump está fazendo é preservar os Estados Unidos, defender os Estados Unidos de narcotraficantes, Exato. de crime organizado. A gente vê o crime organizado no Brasil em muitos lugares. Eu estava vendo hoje uma notícia que no Ceará eles tomaram conta. Inclusive teve um rapaz semana passada, que ele vendia espetinho e ele tinha que pagar R$400 de taxa, né, entre 50 para poder vender, né? Então você imagina, o fulano ele vira empreendedor, ele já tem que pagar um monte de taxa para o governo. Além disso, ele tinha que pagar os R$400 por uma organização criminosa que permitia o funcionamento do business dele, né, que era vender churrasquinho. Aí, esses criminosos, do nada, subiram o preço para R$1.000. Aí ele falou, eu não tenho, não consigo, não tenho lucro mais, e deu só os 400. Os fulanos foram lá e o assassinaram. Isso está nos jornais, é só procurar aí. E essa semana, eles, querendo ou não, eles apreenderam 84,5 toneladas de drogas, uma das maiores apreensões. E com essa
do Trump aí combatendo o narcotráfico. Aí eles vão dizer que o Trump está interferindo na soberania nacional, que isso é um absurdo. Quer dizer, na realidade, a verdade é isso. O Trump, ele está preocupado. Aliás, os eleitores dele, né? Sim. Votaram nele para isso mesmo. Para poder defender as fronteiras do país, para poder preservar o país desse tipo de criminoso. E o Brasil, infelizmente, está atrelado com todo tipo de narcotraficante, de governo, de narcogoverno, né? Yeah. Porque esse Maduro, ele não é presidente de nada. Esse aí é um narcotraficante fantasiado de presidente. Soles, né? Tem uma organização criminosa aí que... Exatamente. Enfim, mas a gente vê que eles vão forjando situações e depois caem numa espécie de silêncio. Você vê que toda semana tem uma notícia que sobrepõe a outra. Sim. Por exemplo, a fraude do INSS. Isso aí. Não estou falando mais. Não, até tão. Agora o Lula disponibilizou, acho que foram 200 milhões, né? De emendas parlamentares. Mas você vê que caiu um pouco, deu uma silenciada no assunto. Sim, deu. Porque agora eles estão... E aí na semana seguinte, de repente, aparece um youtuber inventando uma história qualquer, aparece um casal que brigou e que se separou. Até mataram o Trump, né? A esquerda. Mas isso aí foi um jornaleco, um sitezinho. Mas rodou, viralizou, né? A esquerda tá tão apavorada que eles estão agora, né, tentando matar o cara. Eu recebi várias mensagens do Brasil, né? Olha, de gente que também. De gente que tá torcendo pelo Trump, né? Você vê, a pessoa nunca esteve aqui. Exato. Não conhece os Estados Unidos, mas vê uma esperança nas medidas que o Trump está tomando para defender os Estados Unidos. Vem que está criando um celeuma lá que os artífices lá do poder, né, estão com medo. Que já tem a lei Magnitsky, que já falamos aqui, né? A 301. Então tudo isso já começa... Seção 301. Seção 301. Que eles já começam a colocar as barbinhas de molho. Estão nervosos. Estão preocupados. Estão preocupados. Você imagina assim, viagem, vá para Disney. Não, mas eu não sei se eu tenho visto... Tenta. Chega lá. E tenta, né? Você imagina um super ministro desses, que é um fulano que tem dinheiro que não acaba mais, né? Para 10 gerações. E o salário deles não é compatível com isso. Mas eles têm, né? Vai saber Deus. É. E aí eles têm salários aí, coisa. Aí imagina, chega aqui nos Estados Unidos e fala, you're not welcome anymore. Tem aquele Felipe, aquele influenciador. Como é que é o nome dele? Um que influencia a criancinha pequena? Como é que é o nome dele? É o Felipe Bisneto. É Bisneto? Não é Bisneto, não. Felipe Neto. Felipe Neto? É esse mesmo? Ele é um cara que tem 30 e tantos anos e influencia criancinha de adolescente, né? Apagou todos os posts que ele tinha com falando mal do Trump. Tá querendo entrar aqui nos Estados Unidos. Porque agora nas entrevistas eles vão dar uma olhada na rede social. Exatamente, né? O negócio mas eu também acho que eles têm razão, né? Se você fala mal do país que você está pedindo visto, você é um risco para esse país. Para que você quer vir ver? Imagina, você é um agente de imigração, né, do Brasil. Uhum. Aí você vai ver lá um cara assim, morte ao Brasil, que se exploda tudo e não sei quanto. Viva o comunismo. Viva o comunismo. Viva a China. Vamos tomar conta. Você vai deixar um cara desse entrar no Brasil? Nunca. Então, é a mesma coisa. Exato, né? Enfim, mas é a tal história, né? A gente vê que esse fato que é falso, né, do I-94, né, do I-94, e mesmo assim ele ficou preso por 6 meses, né? Uhum. E sabe por quê? Por quê? Porque hoje um documento falso vale mais do que a presunção de inocência. Olha só, hein? Normalmente era assim, né? Você é inocente até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, mas no hoje Brasil, em dia mudou você o negócio. É culpado, você é antidemocrático, né? Exato. Você está contra o Estado Democrático de Direito. Direito, que eles sempre utilizam, né? Até que prova o contrário. E o mais assustador, Adriano, é o Wall Street Journal, né? Um jornal americano de peso, né? Sim. Que já publicou 2 editoriais, né? Denunciando o absurdo. Primeiro em 2024 e depois agora em 2025, quando esse mesmo documento teria até reaparecido no sistema. E é coisa de filme, né, Adriano? Porque não tem, sei lá, Só se for filme de terror, né? Aliás, eu não gosto de filme de terror. Você assiste filme de terror?
Cara, eu já assistia muito antes, né? Hoje em dia eu não assisto mais porque... Eu não assisto, não. Eu já assisti. Eu sempre tive uma má impressão desse negócio. Sério? E então, quer dizer, esse filme que está passando no Brasil é um filme de terror, né? É um filme assim que você vê os personagens, é um vampiro, é um corcunda de Notre Dame, é um agente desqualificado, uns bandidos, aqueles duendes, né? Daqueles leprechaun de como é que chama? Da Irlanda, né? Corcunda de Notre Dame é a melhor. Não, é uma coisa horrível que você vê, né? E a gente vê isso aí, né? Tudo isso é feito para justificar uma prisão política, né? E aí depois reaparecer como se nada tivesse acontecido. É de gelar a espinha, né? A situação. Né? Resfriar tudo. E aí vem a pergunta, né, Adriano? Por que estão abafando isso, né? Por que estão abafando isso? Por que a imprensa brasileira fez barulho com um escândalo internacional desse tamanho, né? Exatamente. Essa é a nossa pergunta, é o que queremos ouvir, né? Porque não interessa. Não interessa. Talvez. E exporia nessa perseguição judicial, mostraria a fragilidade dessas acusações e jogaria por terra essa narrativa de que esse sistema aí é imparcial. Sim. Não é visivelmente parcial. E tem até um outro caso, Adriano, que é Eu ia falar disso agora. É impressionante, né? O caso daquele homem da... hanseníase. Exatamente. Que é lepra, né? Para quem não sabe. Inclusive os dedos dele estavam assim, né? E ele vendia balas, doces, essas coisas para poder ajudar no tratamento dele, que é uma doença séria. E ele estava lá, na situação do, entre aspas, o golpe de 8 de janeiro. Ele, umas tiazinhas, umas senhoras, uma senhora com a Bíblia. E esse pessoal aí que tentou aplicar um golpe de Estado. E ele foi condenado no âmbito do 8 de janeiro, né, Adriano? Então... Isso aí, quando eu vi essa notícia, eu falei, não pode ser, isso não é possível, isso não está acontecendo. Uma pessoa com lepra... E pegaram leve com ele, não pegaram? Acho que deram como coisa de 1 ano, né? Não, eles deram multas para ele, quer dizer, ele não tem dinheiro nem para pagar o tratamento dele, deram multas, ele ficou preso. Agora, você imagina o terrorismo psicológico que uma pessoa dessa que nunca cometeu crime nenhum, que não tem nenhuma intimidade o próprio Bolsonaro. Com polícia, com nada disso, porque na realidade os mesmos que fazem isso são aqueles que quando prendem um vagabundo mesmo, um bandido de verdade, tem audiência de custódia, você foi bem tratado na sua prisão, fulano já foi preso 40 vezes. Exato. Então ele já está acostumado com aquilo, não faz diferença para ele. E às vezes eles saem primeiro do que o próprio policial do turno dele. Primeiro que o escrivão que está lá fazendo Exato. E aí o que acontece? Uma pessoa dessa, que vê-se, né, aparentemente uma pessoa honesta, que está tentando ganhar a vida do jeito que dá, né? Porque o Brasil não oferece oportunidades. Então o fulano vai para o sinal para vender balas, vender doce. E ele estava nesses acampamentos, fazendo o que ele sempre fez. Vender. E aí foi taxado como golpista. E a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas, né? Se fosse um vagabundo que tivesse roubado, assassinado um pai de família... Um celular para tomar uma cervejinha. Para uma cervejinha, aí estava tudo certo. Ia para a audiência de custódia, ele ia embora e tal. E esse pessoal não está nem para isso, porque eles já são ladrões, são bandidos costumazes. Eles já estão isso já está no DNA deles. Aí eles fazem isso com uma pessoa que tem um problema de saúde sério. Exato. E ninguém diz nada. Eu quando eu vi essa notícia assim, eu fiquei assim, apreensivo com o Brasil e fico imaginando o grau de maldade que essa gente é capaz. E o coitado só estava lá vendendo bala, né, cara? Só. Mas quando você vai ler as matérias, né, que consultaram os autos, né, descobre que a condenação foi por associação criminosa. E incitação ao crime. O cara vendendo bala. Qual é o risco que um cidadão desse tem para oferecer para o Estado? Exatamente. Então, não é que ele foi condenado por vender balas. Ele não foi condenado por vender balas. Por associação e incitação ao golpe. Exatamente. Não, Rafael, ele vendia bala no meio, já é o meio de vida dele há muito tempo. Isso é verdade, mas o processo, na realidade, foi outro, né? Agora, a perplexidade é um homem doente, vivendo na miséria, foi arrastado para o rolo compressor do STF. Exatamente. E olha, que detalhe, né? A pena dele foi convertida em medidas alternativas, né? Como um serviço comunitário e curso sobre democracia. Doutrinação, né? Você quer falar, né? Parece até piada de mau gosto, mas... piada de mau gosto, completamente. A gente está aqui rindo, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que
É um curso, né, de democracia imposto pelo STF atual, né? Então você imagina que tipo de aula, que é tipo o lobo dando aula para as ovelhas, né? Exatamente. Como é que era? Colocar as ovelhas no galinheiro? Como é que era? É o lobo tomando conta do galinheiro, Do galinheiro. né? É tipo o cachorro tomando conta das linguiças. E a gente vê o seguinte, que isso tudo é feito de propósito, porque o objetivo deles é exatamente destruir, né, na cabeça das pessoas a credibilidade das instituições. Mas o STF é uma instituição. Sim, mas isso está na cartilha deles, né? Humilhar primeiro, né? Sim. Porque, querendo ou não, um psicopata, ele não mata a pessoa logo, ele faz ela Sim, mas o que sofrer, né? O que eu quero Até dizer é a outra última coisa. instância. O que o fulano precisa para ser ministro do STF? Ele precisa ter uma conduta ilibada, né? Ele tem que não ter antecedentes criminais, ele tem que ser maior de idade e ter a coisa mais importante, notável saber jurídico. Ou seja, uma instituição que tem toda a característica para ser respeitada, né? Sim. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que essa instituição, na cabeça do brasileiro já, o brasileiro quando fala de STF, ele já tem aquela ojeriza e já é... Então o que acontece? Eles vão demolindo as instituições e vão dando diploma para tudo quanto é gente, vão empossando esse pessoal no STF, que na realidade são advogados, né? É um outro que são juízes de Acho que é só o Fux, né? juiz de carreira e o resto é indicado. Advogado. Advogados. Então, um advogado do PT, né? Foi advogado do Lula. Quer dizer, como é que ele vai indicar o advogado dele para ser um... Fora um amigo, né? O comunista. O outro, né? Comunista. Que ele falou, né? Ele falou, não sei o que vocês estão esperando. Eu sou comunista. A minha doutrina é o socialismo. Quer dizer, esse fulano é um demente. Ele é... Como é que fala? É um sujeito fanático e ele quer implantar a ideologia dele a qualquer custo. Sim. Inclusive a fala dele, dizem aí, né, que causou aí 40 bilhões, né? Assim, do dia para noite, assim, rapidinho. Nas bolsas aí, nos bancos. nos investimentos nos bancos, né? Perderam 47 milhões, alguma coisa assim. Milhões ou bilhões? Acho que bilhões. É bilhões ou... É bilhões. Bilhões, Xandinho, que Olha o isso. tamanho do cara, você fala de milhões. Ah, não, é porque geralmente o Lula, quando ele fala, ele aumenta muito, tem que diminuir. Você viu que fizeram um meme na internet que fala assim, ele quebrou os bancos, aí vejo a cena, ele sentando no banco. Você vê isso aí? O rocambole, da onde mesmo que você fala? Do inferno. Meu Deus do céu. E aí você vê, você acha que esse cara tem um notável saber jurídico? Não, ele quebrou lá o Maranhão. Ele quebrou o estado dele. Exato, é o Maranhão, né? É Maranhão. Bonito, belíssimo estado do Maranhão. Exato. Tive lá algumas vezes. É um estado que carrega, São Luís, né? Carrega uma história. O Casaril, tudo aquilo lá, muito bonito. Tive em Imperatriz do Maranhão também. Uma cidade assim que era pujante, né? Tinha assim fazendeiros e tinha o agro lá era bem pujante na época que eu passei por lá. E também por coincidência existia lá o Sem Terra, né? E até o pessoal dizia que era uma verdadeira praga, né? Que eles diziam, a gente usa defensivo agrícola, a gente usa, enfim, para poder proteger a lavoura, mas tem a praga do MST, que destrói a lavoura de outro jeito. Sim, foi o que fizeram com o cacau lá no sul da Bahia, né? Foi o Ou próprio seja, PT, que eles não tinham... ninguém votava no PT lá na Bahia, né? Naquela época. Isso foi em 90, Sim. finais de 90. Aí eles foram lá e fizeram... colocaram uma praga, uma praga no cacau e acabou com o cacau no sul da Bahia, porque era rico em cacau, né? Procure na internet aí que tem isso aí, tem prosa e versos aí. E o que a gente vê é o seguinte, o objetivo deles o que é? Se eles empobrecerem a população e jogar todo mundo na miséria, fica mais fácil a escravização, né? Uhum. Então esse é o plano. Então nós vemos que as instituições no Brasil, elas estão sendo carcomidas e destruídas de propósito. E aí eles colocam esses fantoches assim, uns tipos assim completamente desqualificados, gente que você vê que não tem nenhuma qualidade pessoal, nem física, nem doutrinária, nem saber jurídico nenhum. E esses são os artífices atualmente do STF. E eles precisam de pessoas que não educadas, né? Exatamente. E o próprio Bolsonaro sempre dizia, né? Que o povo pereceu. Por falta Por falta de conhecimento, o povo pereceu. pereceu.
Enfim, mas são dois casos diferentes, né, que estávamos dizendo aqui. Que estão envolvidos no mesmo processo. Né? Exato. Um foi veio aqui para os Estados Unidos. Que não veio. Que não entrou. Né? Não entrou. É. Teve uma entrada forjada, né? Falsa. Mas que mostram a mesma coisa. E o outro, um pobre coitado, quer dizer, que luta com a vida, né? Como todos nós, brasileiros, né? Tentando sobreviver e passar do outro lado, sendo preso só pelo fato de estar ali vendendo balas ali. É o peso de uma justiça que escolhe quem punir e quem proteger. Né? Exatamente, a justiça de uma via só. Né? Porque eles sempre protegem o lado da esquerda, né? Porque o lado da direita, desde 2019 eles estão perseguindo a direita, querendo ou não. Não, na realidade eles protegem o lado do caos, né? Porque o que eles querem é o caos. Por que eles têm a bandidolatria? Porque o bandido não tem compromisso com nada. Ele é o contrário do que ensinava o Marx, né? Que o Marx queria fazer a revolução pelo proletariado. Revolução do proletariado, do trabalhador, e que precisava tomar conta das empresas e não sei o que e tal. Aí eles chegaram à conclusão que o trabalhador não é uma pessoa propensa a criar o caos. Porque ele quer trabalhar, ele quer progredir, ele quer criar a família dele. E a tendência de uma pessoa que trabalha é buscar o progresso. E o próprio chefe do crime falou que o diálogo, né, com eles era mais cabuloso. Não, e depois o vagabundo, o bandido, ele não tem compromisso com nada, então ele favorece o caos. Favorecendo o caos é o que eles precisam. Exato. Mas todas as revoluções foram feitas assim. Primeiro eles usam essa gente como massa de manobra, e aí depois eles os eliminam. Eles tiram eles de cena para poder concretizar a ideologia deles, né? E a gente vê que, de um lado, é um assessor político, né, que ficou 6 meses preso, foi o caso do Felipe Martins, com base num documento falsificado, e de outro lado, temos uma pessoa doente, condenado, com uma narrativa que precisava de exemplos, né, para poder aterrorizar o povo e botar medo em todo mundo. E aí a gente vê a pergunta inicial, né? Em que mundo estamos vivendo, né? Será que é no mundo onde a verdade não importa, mas a narrativa é que manda? É um mundo de injustiças, né? Um mundo injusto e que só tem uma sanha, né? A sanha de se perpetuar no poder a qualquer custo. Exato. Algumas considerações finais, Adriano? Considerações finais é isso que a gente acabou de falar. É a injustiça, né? É a sanha, né? de derrubar as instituições, desqualificar as reações e amedrontar aqueles que esbocem qualquer tipo de descontentamento. Só que isso vai chegar uma hora que não tem jeito, né? Acho que já está chegando, 70%, né? Não, já está, né? 70% da população revelou esse descontentamento já na primeira eleição do Bolsonaro. Então, quer dizer, o Bolsonaro não é nenhum santo. Eu não sou, já falamos aqui, não sou bolsonarista. Não, porque eles acham assim, se você é contra o PT, eles tentam criar a narrativa de dois lados. Exato. Como 2 times de futebol, né? Como se existissem 2 lados. Quem é petista e quem é bolsonarista. Só que os de esquerda, a gente vê, o Lula não sai na rua. Ele não tem público. Não. Eles, quando fazem algum tipo de manifestação, é para claque deles e dinheiro pago. Né? A gente vê os ônibus, depoimentos, tem centenas de vídeos aí na internet que mostram isso. Por outro lado, quando se faz alguma manifestação antipetista e antissistema, você vê uma multidão de pessoas com a camisa verde e amarela. Exato. Não significa que eles sejam bolsonaristas. Significa, para mim, que são os descontentes. Exato. Com o atual sistema. Então, quer dizer, existem muitos bolsonaristas. O Bolsonaro foi uma pessoa que personificou esse descontentamento. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. É uma pessoa que está sendo perseguida por gente de má índole. Então, por aí vai a minha simpatia ao Bolsonaro. É aquilo que eu falo, né, da cartilha, né? Que eles estão querendo humilhá-lo, né? Sim, sim. Imagina o cara com uma tornozeleira indo para casa vai falar o quê para a filha dele? O que é essa tornezeleira? Tá no Mas a filha dele é inteligente, ela sabe. Ah, com certeza. Ela sabe. E ela viveu ali, Ela né? sabe. Ela sabe o que é o quê, né? Qual o nome dela, Xandinho? Cara, eu não sei o nome dela não, cara. Você vê, a gente é tão bolsonarista que nós somos... Exato. Que não sabemos o nome da... Como é que é? Eu também sabia o nome dela. Clarinha, não é? Clarinha, acho que é isso mesmo, não é?
Tá, mínima O ideia. cara é bolsonarista, meu. É Clarinha, achei a Clarinha, uma menina simpática. Eu só, Sim. eu só conheço o Dudu só, cara. Só conheço o Dudu. O Dudu, que tá aqui, que tá morando aqui em, como é que chama? Em Washington. O que tá, ele tá morando no Texas, né? Não, não é Washington, não. Eu cheguei a estar morando em Washington, na Não. frente da Casa Branca. Não, ele... Apesar que eu fui em Washington agora. Eu vi Cara, suas fotos lá. você viu a Guarda Você é Nacional? parecido, hein, velho? Eu vi você lá. Eu falei, esse cara quer ser presidente aqui, viu? Não, e o engraçado é que eu vi a Guarda Nacional Ah. juntamente com a imigração, o CBP. Porque, Eu olhei. Sabe por quê? Porque o Washington estava dominado pelos democratas, né? Sim, Para quem não sabe, os democratas são a esquerda daqui. exato. E o que eles faziam? Promoviam o caos. Então, criminalidade, banditismo. E aí, Não tem mendigo mais. o que o Trump fez? Vamos colocar ordem na casa. Ele destituiu a polícia, quer dizer, ele não destituiu, ele deixou a polícia para resolver outros tipos de casos, tipo agressões, essas coisas E assim. o National Guard tá tomando E o conta. National Guard tá fazendo patrulhamento. Rapaz, mas é tanto National Guard, os caras tudo, né, educado, Sim, senhor, formação, bom dia, boa é. tarde. Nossa, totalmente diferente. E eles estavam juntamente com o CBP. Eu até deixei o carro estacionado no building da imigração, depois que eu vi que era o building da imigração, mas era imigração para tudo qualquer lado. E eu andei naquele mall, né, que é aquele Sim. ali do belisco ali do monumento, do Washington Monumento, Lincoln, Sim. até o Capitólio ali, eu andei aquilo ali, tudo Foi patrulhado. assaltado? Não foi assaltado? Nossa senhora, não tem nem como, velho. Você olha para um lado, Guarda Nacional, olha para outro lado, Guarda Nacional, para frente, o CBP E aí, com a Guarda Nacional. Você gostou? O que você achou? Cara, eu achei uma segurança fora de sério, Eu formidável. vi uns delinquentezinhos sendo presos, né? De 14, 13 anos. Fosse lá no Brasil, eram os heróis, né? Da resistência. E aí, a legenda assim, agora vocês vão aprender como é que funciona a falta de educação em casa. Né? Exato. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos não tem essa história de 14 anos, 13 anos. Se eles são pegos, eles vão pro juvenile. Vai preso, vai E algemado. vai preso, e algemado tudo. e É. vai responder. Pode ter 5, 6, 7 anos, É, fez então, quer besteira. dizer, Então vai a preso. mentalidade é diferente. Totalmente. Não tem nem como. Então, essas foram suas considerações finais? Considerações finais e segue em frente, né? Deus, pátria, família e liberdade. É isso aí, galera. Esse foi o Direito a Nova York. Não esqueça de dar aquele like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal, porque aqui é avançar sempre. Recuar nunca. Bem-vindos ao Direito a Nova York. Hoje o Brasil está no centro de um palco mundial. Um ex-presidente de tornozeleira eletrônica proibido de falar, enquanto o Supremo se prepara para um julgamento histórico. Só que não é só o Brasil que assiste, é o mundo inteiro. Os Estados Unidos já manifestaram, Donald Trump escreveu uma carta pública. O Tesouro Americano aplicou sanções Magnitsky contra um ministro do STF. E nós vamos mostrar aqui, passo a passo, com os fatos, manchetes, contraste, como a democracia brasileira está sendo colocada à prova diante de todos. Jornal O Globo, de 2 de agosto de 2025, primeira turma do STF marca para 2 de setembro o julgamento do Bolsonaro no caso do núcleo. Sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12. Essa é a primeira parte, o contraste das prisões, né, Adriano? Lula, condenado em 3 instâncias, deu entrevista de dentro da prisão. Chefões de organizações criminosas apareceram em reportagens falando de dentro da cadeia. E o Bolsonaro, que nunca foi filmado carregando mala de dinheiro, nunca foi acusado de comandar quadrilha de tráfico ou dinheiro na cueca, né? Está calado, isolado e proibido de falar, Adriano. Isso não é uma justiça, isso é contraste gritante, né, Adriano? Rafael, essa aí é uma indignação com a seletividade, né? O STF proibiu o Bolsonaro até de receber diplomatas em casa e aponta o absurdo de um ex-presidente sob mordaça judicial. Depois tem um despacho do ministro, né? O Alexandre de Moraes, em julho de 2025. Ele diz, entre aspas, né? Fica proibido o investigado Jair Messias Bolsonaro de manter contato por qualquer meio com embaixadores, diplomatas e representantes de governos estrangeiros, bem como de realizar comunicações públicas por terceiros. Ou seja, se você fizer um filme, uma imagem dele, um vídeo, você não pode publicar, porque você é o terceiro, né? Uhum. Porque isso é um absurdo, quer dizer, você não é o autor da imagem
mas ele não pode falar para você e você publicar isso. Até a esposa dele, a filha, que não tem nada a ver com isso, que está dentro da casa com ele, não pode ter um celular também? E ele vem e ele não pode se manifestar, não pode se manifestar por terceira via, quer dizer, que tipo de jurisprudência é essa? Onde é que foi? Que justiça é essa, Que justiça é essa? Onde é que já aconteceu isso antes? É. E aí vem a cereja do bolo, né, Adriano? O Brasil não está sendo julgado só em Brasília, mas também vai ser julgado em Washington, né? Porque o Trump mandou uma carta, né? O Tesouro Americano acionou a lei global Magnitsky, né? Contra Alexandre de Moraes, e o mundo inteiro está assistindo, como se fosse uma série da Netflix, né? A pergunta é quem está no banco dos réus? Bolsonaro ou o Brasil inteiro? E tem uma coisa importante aqui, que a gente já comentou isso aqui. Sim. Sobre a lei Magnitsky. O que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes está na lei Magnitsky não porque o Trump está condenando o Brasil, mas é que ele, Alexandre de Moraes, Sim. censurou cidadãos americanos e plataformas americanas com sede nos Estados Unidos. Lembrando, né, que nós estamos em solo americano, né? Portanto, nós estamos aí sob a proteção da Constituição Federal, né? Do Freedom of Press, né? Freedom of Speech. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e não somos passíveis de condenação de um tribunal estrangeiro, né? Exato. Que no caso foi o que ele fez. Então a lei Magnitsky está sendo aplicada a ele e foram aplicadas a vários tiranos, tiranetes, gente dessa ordem aí pelo mundo afora. E o Irã, né, inclusive, também sofreu essas sanções. E as pessoas confundem isso, elas acham que a lei Magnitsky, inclusive o tal ministro lá, né, que o Xandinho gosta de chamar do rocambole do inferno, ele diz que ninguém vai acatar a lei Magnitsky no Brasil, mas a lei não é feita para ser acatada no Brasil. A lei é acatada por todos aqueles que usam e que fazem negócio com empresas, bancos americanos. Então é tipo aquilo, se você se misturar com aquele tipo de gente, eu corto relações contigo. É como se fosse um vírus, né? É isso aí. Então os Estados Unidos, nada mais, nada menos, disse, esse fulano aqui, você não pode ter contato com ele. Aliás, existia na Idade Média uma excomunhão que a igreja dava para um fulano que tivesse cometido bruxaria, alguma coisa desse gênero, que era a excomunhão vitando. Okay. O que significa isso? Se ele viesse por um lado da rua, você tinha que cruzar outra rua. Então ninguém podia ter contato com esse fulano. Então o Alexandre de Moraes, ele está numa espécie de excomunhão financeira. Daqui a pouco, nenhuma bandeira, Visa, Mastercard, bancos internacionais, investimentos, o próprio visto, né, para os Estados Unidos, ele não poderá ter contato e não poderá ter acesso a todas essas instituições que tenham sede nos Estados Unidos. Então será que foi isso que ele fez com o Bolsonaro? Ele aplicou uma Magnitsky dele? Ele está aplicando ao Xandinsky. O Xandinsky. Não, porque a própria esposa do Bolsonaro não pode ter um... Ele está excomungado. Então. É tipo uma excomunhão. Um então, Xandinsky, né? E diz que foi usada, né, contra o Moraes como se fosse um aviso de Washington, né, a lei Magnitsky, né, parece. Uhum. E observa também que o Trump fez as ameaças das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, mas agora, não sei se você viu, a União Europeia também está aplicando. Tá. O engraçado é que o próprio Brasil já taxa os Estados Unidos 60%. Sim. Né? E agora, quando é taxado por 50%, acha aí que é um problema, né? Fora de série. Mas o que acontece é que a gente vê que esse julgamento vai ser, como você disse aí, parece uma sessão do Netflix. Uhum. O mundo inteiro vai olhar isso como um balão de ensaio, né? É tipo um experimento, né? Uma experiência. E será que vai vir Magnitsky ao vivo? Pode vir Magnitsky. Eu acho que ele deve estar com um caderninho lá, já anotando, né, os candidatos, né? Possíveis candidatos aí da aplicação da lei Magnitsky. Vamos ler um pouquinho da carta que o Trump mandou? Do Donald Trump? A carta do Donald Trump, de agosto de 25. Os Estados Unidos estão observando de perto o julgamento político de Jair Bolsonaro. Não aceitaremos perseguições travestidas de justiça.
Caso o processo siga como instrumento de censura e tirania, medidas comerciais severas serão adotadas. Interessante. Então, isso está bem claro, né? claro e nítido na carta do Trump. É porque é um julgamento político. Não é, como a gente disse, como você mesmo disse aqui, quer dizer, chefes de facções criminosas dão entrevistas da cela. Tem Exato. documentários aí. Tem. O próprio Marcola, Lula, né? O Lula, O próprio preso Lula é presidiário. em 3 instâncias, né? Em 3 instâncias, deu entrevista, falava com todo mundo. Agora, por que essa perseguição política, né? Assim, flagrante, assim, quer dizer, uma coisa evidente, não tem como contestar. Exato. Goste do Bolsonaro ou não, quer dizer, um preso, um criminoso, teria direito a falar. Ele não pode falar com ninguém, ele está amordaçado. Exato. Quer dizer, eles querem abortar qualquer tipo de possibilidade de concorrência nas próximas eleições. Inclusive, você vê que parece, né? Vamos dizer aqui, pensando alto, que eles estão tolerando alguns candidatos que são alinhados com ele, né? Sim. Alinhados com o sistema. Então você vê, por exemplo, um pessoal falso à direita, um pessoal meio laranjado, né? Você lembra daquele Amoedo que apareceu com o Partido Novo? Falar nisso, cadê ele, hein? Sumiu. Diziam que ele era Inclusive ele foi suscitado para poder dividir os votos que seriam do Bolsonaro, né? Eu conheci muita gente que era antipetista e antissocialista, que falaram, olha, ele é um empresário, é um sujeito ponderado, ele é melhor que o Bolsonaro. E eu me lembro que numa dessas conversas eu falei, mas será que esse fulano aí não é um fantoche que estão colocando aí um personagem feito só para dividir votos? Sim. E recentemente ele se declarou socialista, né? Ele simpatiza com as ideias socialistas. Então, é um fulano que já vinha com cartas marcadas e sumiu do mapa. Mas ainda temos outros aí que estão aí, que certamente vão fazer uma espécie de consórcio, né? De uma oposição. O Teatro das Tesouras. É uma oposição tolerada para poder centrão, né? seguir o jogo. Né? É o teatro das tesouras. tesouras, né? Agora, Adriano, vamos aos cenários, né? Primeiro, a condenação pesada com prisão física, né? Segundo, condenação branda, mas Bolsonaro amarrado por anos. Terceiro, uma absolvição improvável, mas que explodiria o tabuleiro político. Qual desses cenários você vê mais próximo da realidade, Adriano? Olha, destacar que o STF dificilmente absolverá após tanto desgaste, ressalta que uma condenação forte pode transformar o Bolsonaro num mártir político. Isso vai fazer ele muito mais forte, né? Com certeza. Reforça também que uma condenação branda prolonga a tensão e mantém o país em clima de instabilidade. Então, ou seja, é tipo aquela história, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então o Brasil está se colocando... O Brasil não, né? Essa gente está colocando o Brasil numa situação bem complicada e usando uma condenação política. E a gente vê que, a priori, o Bolsonaro já está condenado. Sim. Vai ser muito difícil... Porque, na realidade, o que eles querem é que ele não tenha nem voz, nem vez e nem seja concorrente para as próximas eleições. Querendo matar ele aos poucos, né? Porque Exatamente. o que eles querem mesmo é humilhar. Primeiro eles humilham, né? Sim. E depois... Tá na cartilha, é o processo deles. É o processo deles. revolucionário, né? Exatamente. Agora, a Folha de São Paulo, né, em 15 de julho de 2025, né? Tesouro dos Estados Unidos aplica sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ativos congelados e proibição de negócios com cidadãos americanos, né? E aí vem, né, Adriano? Eu fico perplexo, né? Porque quem desviou bilhões da Petrobras, quem distribuiu ministérios como balcão de negócios, está solto, voando em jatinhos da FAB para abraçar ditadores, né? E quem pregou a pátria, família, liberdade, Deus, está calado com uma tornozeleira. Proibido de abrir a boca, amordaçado, como você mesmo disse. Né, uma perplexidade fora do comum, né? Essa história aí que você falou, que a gente até comentou aqui, quando o Lula foi à Rússia, e lá todos os que estavam lá eram ditadores. Aquele, como é que é, Traoré, da África. Sim. O outro lá do Irã, o Maduro. Quer dizer, só gente da pior espécie reunidos ali, ditadores, assassinos, genocidas. E a imprensa, para eles, é tudo normal. É um encontro
das E democracias. o mais engraçado é que eles jogaram o Alckmin lá no meio dos terroristas no Irã, meu Deus do E céu. aquilo ali parece uma espécie de pegadinha que fizeram com ele. Né? Fizeram, acho que zoaram ele. Zoaram, ele foi O zoado. Alckmin, você foi zoado, desculpa, mas. Mas isso é democracia ou é uma encenação? Não, isso não é encenação, não. Aliás, o que eles entendem por democracia é que você tem a liberdade de obedecê-los. Não desafiar o sistema, né? Você tem a liberdade de ficar quieto. Você tem a Exatamente. liberdade de fazer o que eles querem. É uma intimidação, né? Pra todo mundo É o regime do medo. Né? não ousar desafiar a Porque eles começam com isso, né? Eles começam com essa história de democracia, aí começam a proibir você de dizer certas coisas, aí começam a perseguir alguns, começam a censurar humoristas, e aí as pessoas vão ficando com medo e já não reagem mais. Exato. E aí o silêncio começa a imperar. É por isso que a galera tá aí, Reaja Brasil. Reaja Brasil. Reaja Brasil. Por quê? É. Porque temos que reagir, você não pode se acomodar do jeito que estão as coisas, porque eu fiquei muito triste, a galera ainda aqui vibrando, indo atrás e tal, e quando eu cheguei ao Brasil, eu vi a galera tudo tipo aceitando tudo, vamos fazer um churrasquinho no final. A última vez que você foi? Não a última vez, logo depois das eleições, a galera aceitou, tipo, teve uma aceitação. Hoje em dia já não. Hoje em dia a galera tá querendo uma reação, mas o que eles fazem é muita intimidação e deixa a população com medo de reagir. Porém, esse negócio da lei Magnitsky deu uma animada no pessoal. Sim, não. O que o Trump tá fazendo é fenomenal, O que entendeu? tem de gente comentando assim, Trump é meu presidente. Você já viu isso? Sim. Nos comentários. Votamos nele pra isso. E por isso que eles querem censurar a internet. Olha aqui minha camisa aqui, ó. Olha. Votei nos dois. Eu posso dizer que eu votei nos dois. Eu também votei nos dois. O que a gente nota é que de vez em quando eles aparecem com algum tema que é comum, como fizeram agora recentemente, né, com a questão da como é que é, da adultização, né, das crianças e não sei o quê. A Damares já tinha falado disso. Aquela mulher do Marcos Lá do Paulo. Marajó, né? Da ilha de Marajó. Isso. Sim. A mulher do Marcos Paulo, lá da Globo, tinha falado disso também. Ninguém deu repercussão a isso. Aí, de repente, aparece um influencer. O Falcon. Não sei se é faca. Felca. Sei lá. Eu vi Aí o aparece documentário. um sujeito falando um negócio que é tipo chovendo no molhado, né? Todo mundo já sabe disso. Sim. E aí viraliza. E aí eles vêm, não, precisamos censurar a internet. Exato. E agora eles estão pensando... Quer dizer, um bando de degenerados, né? Você lembra daquele negócio que fizeram numa escola, num museu? Um tipo desqualificado nu na frente de umas crianças pequenas e dizendo que aquilo era arte. Aí eles não falaram nada. Mas aí eles pegaram o gancho desse influencer para poder censurar a internet. Ou seja, eles não dão ponto sem nó. Não. E tudo que eles fazem tem um propósito, porque eles precisam censurar a internet, porque as pessoas estão eles estão expandindo as ideias, estão se manifestando e mostrando descontentamento na internet. Isso para eles não é bom, porque eles querem o quê? O silêncio. Eles querem o controle total e absoluto das mentes. A escravização, né? Exatamente. E o regime é totalitário, por isso que se diz que o regime comunista é totalitário. Mas é isso, né? Então a gente vê que é uma incoerência de um sistema, e a gente observa que isso cria um recado, né, que a gente está dizendo aqui, de medo, que se fizessem, estão fazendo isso com um ex-presidente, né? O que eles vão fazer com o cidadão comum? É esse que é o problema. O que irão fazer com um cidadão comum? Pegaram até um leproso, né? Ou seja, não tem dó de ninguém. Sorveteiro. É desde do presidente até o senhor lá que está doente com uma lepra, né? Exato. É triste. A situação do Brasil é realmente periclitante e preocupante. Adriano. E tem algumas considerações finais? Considerações finais Reaja Brasil. É essa. Não, Mais isso nada. aí. Mas esse que é o problema. A galera tá com medo. Apesar que o Trump deu aquela reanimada. Pera um pouco, mas com a você viu Magnitsky. lá aquele pastor lá, como é que chama ele? Eu sou ruim de Malafaia? nomes. Silas Malafaia? O Malafaia. Esse? Ele saiu. Eu não simpatizo muito com a metodologia dele, nem com os gritos dele. Mas ele fala bem. fala, porque ele tá mostrando uma indignação que é comum. Né? Por isso que. E estão querendo o quê? Fechar a boca dele. Estão querendo. Porque num país democrata de verdade, que fosse um país democrático,
O pastor tem direito de falar, o padre pode falar. Comediante, o comediante, né, o ateu, seja quem. Não, mas no regime deles, só podem falar aqueles que têm a credencial do partido. Né? Que está de acordo com o sistema. Que está de acordo com o sistema. Mas isso também vai mudar, porque a gente vê que alguns jornalistas já começaram a ser demitidos, algumas emissoras estão aí com as barbinhas de molho, com uma possível retaliação ou sanção fora do país. Né? Então esse tabuleiro da geopolítica está bastante... Está todo mundo de olho nele. Qual vai ser o próximo lance? Qual vai ser a próxima pedra a ser mexida? Exato. E o Brasil está na pior situação da diplomacia que já esteve até hoje. E esse desejo que eles têm de isolar o país para poder se isolar do mundo civilizado, né, do mundo livre, e se aliar com o Irã, Venezuela, Cuba, países comunistas, essa ideia, essa sanha desses velhotes... Nefasta, né? Esses velhotes aí que pretendem implantar no Brasil o sonho da adolescência deles, que é implantar o comunismo cubano. Esses caras perseguem isso e vão... Eles antes, eu acho que eles pretendem, antes de morrer, quebrar o Brasil. Fazer uma terra devastada e um povo escravo. É o sonho deles. Eles são psicopata ponerológicos. Depois você olha no dicionário a definição disso. Que a gente, eles não precisam de dinheiro, eles não precisam de recursos, porque eles já têm. Eles já roubaram de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Está aí a Operação Lava Jato, né, que foi enterrada. Está aí a questão do INSS, é corrupção atrás de corrupção. Mas a CPMI está aí. Vamos ver no que vai dar isso, né? Já foi 200 milhões ali pro... Mas eles devolveram dinheiro? Não. Não, os 200 milhões eles estão dando para quem está indo para a CPI. Eles já estão liberando verba para pagar ali. Porque eles têm dinheiro para pagar todo mundo. Tá acabando. Não sei, isso não acaba assim tão é muito dinheiro. Então o que a gente vê com tudo isso é o que é? É a sanha de perpetuação no poder. Mais um dia então, acaba. Não tem nada de democracia, não tem nada de tudo isso é balela, tudo isso é conversa fiada. Estado democrático de direito, um fulano que ele é juiz, promotor, ele é o investigador, ele é tudo. Não, e ainda tem idiota que defende isso. Tem muitos. Não é a minoria, mas tem. Tem muitos. E acho que está certo. Eu vi até uma pessoa me mandou o Bolsonaro assim, parecendo o Che Guevara, falando que foi por isso que o Fidel Castro expulsou o Che Guevara de Cuba. E com a cara do Bolsonaro, tipo, não tem doença, nexo. É uma doença social, né? Isso aí, Exatamente. É uma coisa deprimente. E assim a gente fecha mais um Direito a Nova York, né? Hoje mostramos os fatos, as manchetes e os comunicados oficiais e a perplexidade de um Brasil que parece não ter mais pesos e medidas iguais, como você mesmo disse, né, Adriano? O julgamento de Bolsonaro não é só sobre ele, é sobre o Brasil no palco internacional, sobre a liberdade de expressão e sobre soberania. Nós vamos acompanhar cada voto, cada sessão, cada reação de Washington e vamos trazer aqui. Porque até a próxima, que Deus abençoe vocês e abençoe o Brasil. Porque aqui no Direita Nova York trazemos os fatos e as verdades que a mídia convencional não vai quer trazer, né? E não vai trazer. E é o que dizemos aqui, que Deus abençoe o Brasil, que proteja os brasileiros e avançar sempre. Recuar nunca. Se inscreva no canal, dá aquele like e não esqueça de comentar. Exatamente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Direito a Nova York. Hoje a gente vai falar de um julgamento que não é só um julgamento. É um espetáculo, um circo armado, um divisor de águas que pode mudar, mas não só o Brasil, mas também o tabuleiro internacional. Estamos falando, claro, do julgamento de Jair Bolsonaro. E olha, preparem-se, porque as coisas estão de cair o queixo. Sanções internacionais, ameaça de tarifas de 50% dos Estados Unidos, o Brasil no banco dos réus da geopolítica mundial e um ex-presidente brasileiro que não pode nem falar. É mole? Não é mole não. Adriano, deixa eu começar te perguntando, como é que pode o Lula, quando esteve preso, dar entrevista? Como é que pode chefes de facções criminosas falarem de dentro da cadeia, aparecerem em matérias de TV e o Bolsonaro, que nunca foi pego com um tostão desviado, que não lidera tráfico,
que não tem nenhum tipo com organização criminosa, esse homem está trancado em casa de tornozeleira eletrônica sem poder abrir a boca. Isso é justiça ou é um recado, Adriano? Rafael, e a perplexidade com essa seletividade da justiça que nos mostra uma verdadeira mordaça judicial. Medidas cautelares que impedem o Bolsonaro de se comunicar. Inclusive, ele não pode se comunicar via terceiros. Se um indivíduo, um jornalista ou quem quer que seja, fizer uma filmagem dele e ele falar alguma coisa, ele é responsável pela imagem que você fez. Quer dizer, como é possível isso? Então a gente vê que, enquanto criminosos, fizeram aí verdadeiros... a gente vê algumas emissoras de televisão com o seu modo sensacionalista, dizendo, vamos apresentar a vida do fulaninho, que é criminoso. Globo Repórter, hoje no Globo Repórter. Então aparecia lá o fulano contando a vida de crimes dele, de uma cela. E inclusive o próprio Lula, né, um presidiário, que foi condenado em 3 instâncias, dava entrevistas, falava com quem ele queria, sem problema nenhum. Exato. E inclusive alguns bandidos até soltos, mas o Bolsonaro não. Então a gente vê que é um julgamento político. Adriano, e aí que vem, né, a cereja do bolo. Os Estados Unidos, né, com Donald Trump, sim, o presidente americano, dizendo que está de olho no julgamento brasileiro. Que isso é perseguição e ainda soltando uma carta pública. Porque o Tesouro americano, né, aplicando as sanções Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, o que era para ser, né, um processo nacional virou uma crise diplomática. Mas tem um porém aí, uma coisa que a gente tem que comentar, sim, que muitas pessoas eu vejo aí repetindo essa cantilena, né, da soberania nacional, que o Trump está interferindo na soberania brasileira. Já sei até que você vai falar. E aí o que acontece? A lei Magnitsky, na realidade, o que é? É uma lei que protege os Estados Unidos de traficantes, de tiranetes, de gente que comete crimes contra a humanidade, que venham negociar com cidadãos americanos ou com empresas que têm sede em território americano. Então, na realidade, os Estados Unidos se protege desse tipo de criminoso, porque é um jeito de cortar os meios financeiros. Porque essa gente, tem muitos aí, organizações criminosas que fazem investimento aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no mundo inteiro, sim, né? No mundo inteiro, com bancos americanos e tudo. Europeus. Então o que acontece? Não só a lei Magnitsky, mas a seção 301 também, isso vem exatamente para poder controlar isso e proteger o país. Então, por que os Estados Unidos está de olho nesse julgamento político? Porque nós vemos aí um país como a Venezuela, com o Maduro, que na realidade não é presidente, né, um narcotraficante fantasiado de presidente, que conduz uma nação à base da tirania. E isso é muito perigoso, não só para os países da América do Sul, mas para os Estados Unidos também. Então a realidade é isso, né? E é uma crise que vai se tornando um julgamento que era para ser nacional, vai se tornando uma crise diplomática. Sim, ele está combatendo, né, o narcotráfico, né? Sim. Tanto é que ele apreendeu 85,7 toneladas, uma das maiores apreensões essa semana agora mesmo. E inclusive um negócio interessante é que o Lula, você vê a intenção deles, né, não só dele, mas é isolar o Brasil, que o Brasil seja sancionado mesmo, exato, que haja um embargo. Para que eles possam colocar a culpa em alguém, né? Como o próprio Cuba fez, né? Sim. A culpa é dos Cuba Estados Unidos, não do vai para capitalismo. frente por causa do embargo. Deixe de ser comunista que o embargo deixa de existir. Sai. Exatamente. Quer dizer, então a gente vê que eles querem isso mesmo. Tem gente que fala, o Lula é burro, ele está fazendo uma situação que vai quebrar o Brasil. A intenção deles é quebrar. Essa mesma. Então, por isso que o mundo inteiro, inclusive a Europa também já está aplicando as taxas, as tarifas, né? As tarifas ao Brasil. Sanções, porque eles veem esse deslocamento, né, do Brasil para um outro lado, se alinhando com o Irã, com Venezuela, com Cuba,
com ditaduras já conhecidas, né? Então, com o próprio petróleo, né, que eles estavam, né, passando pelo Brasil, ali vendendo para a Rússia. Então, a própria Europa tá sancionando por causa disso também, né? Também. Vendendo pela Venezuela, enfim. Mas, Adriano, a pergunta é: o Brasil está sendo julgado só no STF ou também em Washington? Boa pergunta. É a lei Magnitsky, né? Que ninguém nunca tinha ouvido falar dessa lei. Agora tem muita gente especialista nisso. Tudo, qualquer lugar, né? E o que acontece é que ela já foi usada contra o Alexandre de Moraes e mostra, né, o contraste. O STF julga o Bolsonaro e os Estados Unidos, indiretamente, o STF. julgam esses artífices aí do STF que seriam, né, homens de notável saber jurídico, né? E, no entanto, você vê a pataquada, o vexame, o partidarismo, né, dessa gente que ocupa, né, uma das instituições mais... que antigamente, né, uma instituição prestigiada, né? Inclusive aqui a Suprema Corte dos Estados Unidos, Sim. Eles não dão entrevista, eles não aparecem em lugar nenhum. Não aparece, você não sabe de ninguém. Quer dizer, eu conheço do Robert Thomas, né? Do Roberts, que foi aquele que liberou pra gente, né, as armas, né? Tirou as restrições das armas aqui no... Não é que ele tirou, na realidade ele fez que se praticasse, né, o Second Amendment. A Constituição, né? Tá na Constituição. Ele tirou as restrições que tinham, né? Que fazia o deny, o cancelamento dos concealeds aqui em Nova Jersey, né? Exatamente. Fomos favorecidos, né? Fomos, oxi. E como, né? E a gente foi o Trump que colocou ele lá. Então, foi exatamente o que o STF tem que fazer, né? Resguardar a Constituição. A Constituição é a liberdade individual. Exatamente. Então, peraí, isso daqui é inconstitucional. Então, tira essas restrições, porque você precisava do letter of need, né? Uma carta de para que você precisa ter uma arma de fogo. E era aí quando eles iam lá e davam o denied, né? Reprovado. Reprovava qualquer um. Reprovava todo mundo. Basta você querer, já está reprovado. Exatamente. Era só naquela carta que eu preciso da carta, reprovado. E mandava para e você não tinha aonde recorrer. Que vai contra o Second Amendment. Exatamente. Então ele falou, não, isso daqui é inconstitucional. E retira essa restrição. Aí veio os democratas, né, de New Jersey, os governadores, daqui, né? Os socialistas daqui, foram lá e colocaram 300 leis, né, contra diminuindo munições, né? Baixando gramas de pólvora, isso, aquilo, você não pode... Tinha uma época que não podia nem carregar arma com você no carro. Tipo, como que você iria transportar, né, a arma? Não, podia sim, só que você tinha que... Não, teve uma época que eles restringiram, você não podia ficar concealed dentro do carro, ela tinha que estar dentro da... tinha que estar no porta-malas. Você podia transportar. Mas você sendo concealed, você pode estar com ela todo o tempo com você. Sim. Então, mesmo você sendo concealed... você garante a segurança do teu acervo. Do seu acervo, exatamente. Principalmente quem tem o curso, né? Exatamente. Imagina, você tá lá, você foi fazer um curso, foi praticar. Exato. E aí você tá voltando, você tem que ter tua arma lá e aparece um moleque com 38 falando, me passa tudo aí. Me passa tudo que tá aí atrás. E você não tem como se defender. Não tem. Então, tipo, são coisas que não tem nada a ver. Não pode ir em malls, não pode entrar em bares onde servem álcool. Eles colocaram 300 mil restrições para dificultar, né, o acesso e... Para a pessoa desistir. Para desistir e criminalizar quem tem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você é pego dentro de um restaurante que você tá ali armado e servem bebidas alcoólicas... E ali é uma restrição, então ali você já é criminalizado e já não pode ter mais o... Mas agora o dono do estabelecimento tem que colocar uma placa do lado de fora. Um sign. Então tem diversos tipos de... Tem detalhes aí. Pesos e contrapesos. Esse que é o bom, né? Que aqui existe, né, esses pesos e contrapesos que, infelizmente, no Brasil já não existe mais. Os checks and balances. Exatamente. Estudou bem, hein, para cidadania. Não, aliás, eu vim para os Estados Unidos por causa disso. Exato. Quando o Brasil se tornou petista, oficialmente, né? O Brasil sempre foi um país de índole socialista. Eu vim na mesma época. Os fulanos vão dizer que não sei o que. Tá. O Brasil é socialista desde a época do Getúlio.
35, desde a época da intentona comunista do Carlos Prestes. 35, né? 35. Você sabia que teve a intentona comunista? Sim. A marcha, que ele fez uma marcha em 1930 e lá vai Acho fumaça. que 35 era por aí, Getúlio. Sabe? Então o que acontece? E foi quando veio a CLT, né? E vem também o Brizola, né? O Brizola era o ovo da serpente, né? Você vê essa sucessão de governadores, de bandidos, de corruptos que o Rio de Janeiro teve, por exemplo. Começou tudo aí. Vem do Brizola, do PDT. Pezão, quem mais? Não, Pezão é de agora, mas Rosinha, tipo, Garotinho. Tudo a mesma coisa. Todos eles foram presos. Como é que era? Era o evangelho socialista, né? Era um negócio assim. Todos foram presos. Não teve um governador que não foi preso. O último agora acho que ainda não, né? Você vê a linhagem, né? Que linhagem maldita. Exato. E era a capital do Brasil, né? Aí quando eles assumiram, assim, o Brasil, eu falei, isso aqui não é país para mim mais. Eu vou... Isso em 2002. Qual é o país que apresenta uma situação mais favorável para uma pessoa que prefere viver a liberdade? Estados Unidos. Você escolheu os Estados Unidos e estamos aqui. Estamos aqui na mesma época que você. Mas aí eu tive uma surpresa quando encontrei os democratas de New Jersey. Meu Deus do céu, é verdade. New Jersey e Nova York. Eu falei, meu Deus do céu. A gente tá aqui no... Mas enfim, isso é tema para outro podcast. Exato. Vamos falar do Voltando aí ao STF, o julgamento do Bolsonaro, né? Então o Trump jogou pesado, então, né? Não jogou pesado, ele tá de olho... Ele joga pesado. Ele joga com objetividade. E né? O engraçado é que o Alexandre de Moraes, ele dobra, né? A aposta. Ele dobra a aposta. Eu queria ver o que ele ia dobrar no Trump com a Magnitsky. Ele vai fazer o quê? Colocou como é que é? Chavaninsky? A lei no Bolsonaro? Chandiniski. Né? Chandiniski. Colocou a lei Chandiniski isso mesmo, Xandinha? do Bolsonaro. Cara. Papito, hã? E aí é isso aí, nós estamos nessa situação desse julgamento que vai ser essa semana e vamos ver quais serão, né, as cenas dos próximos capítulos e infelizmente isso é tipo uma novela de terror, né? Onde temos aí todo tipo de personagem como o vampiro, o corcunda de Notre Dame e o fantasma da ópera e tudo isso aí está tudo metido nessa história. E o Trump coloca o governo Lula num beco sem saída, praticamente, não é? Eu acho que eles querem ficar nesse beco sem saída, né? Só que o problema é que falar do futuro agora a gente precisa ver quais são os próximos passos que eles farão. Porque a gente precisa olhar para frente, né? Sim. Então, o que pode acontecer com o Bolsonaro nesse julgamento? Temos 3 cenários aí. 3 possibilidades, né? Condenação pesada, né? E prisão física, que que eu acho que é um das possibilidades mais... Que é o que eles querem. Que é o que eles querem. Eu acho que eles não fizeram isso ainda porque ainda há uma certa resistência, né? Aí depois vem o quê? Uma condenação branda com medidas alternativas, mas ao mesmo tempo, Adriano, agora eles têm que ficar ligados porque o Alexandre de Moraes já está na Magnitsky, né? E eles vão ao vivo visualizar... Fazer uma lista dos próximos? Exatamente, porque Gilmar Mendes tem muita coisa lá em Portugal, né? Sim. O Barroso aqui nos Estados Unidos aqui, um apartamentinho de só uma coberturazinha ali de 5 milhões, né? 4 milhões. 20 milhões de reais, 4 milhões os quebradinhos, né? Um apartamento. Então seria esses 3 tipos, né? Condenação pesada, prisão física, que é uma das possibilidades mais possíveis, né? Uma branda com medidas alternativas que eu não acredito. Só que essas medidas alternativas é muito abrangente, né? Você vê, provavelmente ele não poderá ter contato com ninguém. É quase uma solitária, né? Uhum. Não poderá... De repente eles colocam lá... Você já viu interessante que eles colocaram que ele tem que estar em casa... Acho que... Às 7 horas da noite, das 6 da manhã às 7 da noite, né? Mas você sabe que esse tipo de restrição é feita com fulanos que cometem crimes... Hediondos, né? Que, por exemplo, o fulano ele sai à noite, ele vai beber, ele vai fazer... Então ele já tem um antecedente disso. Exato. E aí liberam ele durante o dia para trabalhar ou para fazer alguma coisa, fazer as coisas dele. Então, já o Bolsonaro, eles colocaram, inclusive, que ele tem uma restrição de não sair à noite. Quer dizer, ele não tem nenhum antecedente que levasse... Pode nem comer um pastel, não pode. Uma tubaína... Que levasse esse tipo de condenação. Quer dizer, além de ser humilhante a situação, é completamente desproporcional. Agora, absolvição improvável, né? Mas que mudaria tudo, né? Porque
cada um desses cenários gera um Brasil completamente diferente, né? Mas eu não descartaria a possibilidade de absolvição também não. Sabe por quê? Tem alguns ministros ali que já estão meio pulando fora do barco. Você já Então, viu? esse é o fato que eu quero chegar. Porque, né, o que você acharia uma condenação mais provável? Para mim, na minha visualização, muitos dos ministros, né, do Supremo estão ali meio que... Será que eu vou? Será que eu não vou? É o que eu falei. Muitos vão pular fora do barco. Entendeu? E o que você acha mais provável? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Pergunta complicada, porque uma condenação dura vai fortalecer a narrativa, né, de um presidente mártir, né? Uhum. E isso vai isolar politicamente, né? E uma condenação branda mantém aquela tensão constante, né? Que é o que eu falei, é muito abrangente e aquela sangria política prolongada, né? Exato. Quer dizer, o fulano está ali agonizando e não morre. Então, quer dizer, cria uma outra perspectiva. E a chance de absolvição, eu acho que é mínima, né? Mas também pode incendiar uma polarização aí. Será que seria uma recuada? Eles já estão recuando, né? Você vê que eles estão pisando em ovos aí. Porque a coisa não está só no Brasil. Já está passando pela Daí Europa. Não vem- só na América também, né? Tá na Daí Europa. vem essa intenção de isolar o Brasil completamente. Então, no caso, você acha que... Bom, pro Lula seria uma Isolamento. coisa... Condena. Melhor coisa que, né? Toca comunismo. né? O Dino é a mesma coisa, né? Porque o Dino é comunista. Você imagina o Dina daqui 4 anos presidente. Você duvida? Porque o Lula já tá velho, né? Sim. Você imagina o Dino. Eu não duvido. Mas você acha que o Dino iria sair do STF para uma presidência? Não. Você acha que não? O Qual- sonho dessa qual foi gente. Qual foi o último do STF que foi Não, se mas candidatar? o que vemos atualmente não tem lógica nenhuma. Eu poderia ver ele como um ditador. Essa, Aí sim. bota ele como presidente. Você acha impossível isso aí, ô Xandinho? Cara, eu não sei não, cara. Isso aqui tudo é possível, cara. Nesse mundo de loucos, tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Eles podem inventar uma eleição. Eu vi hoje um vídeo do Lula em 1989, que ele falava no Roda Viva. Aham. E aí ele Sobre dizia o socialismo, né? Não, ele dizia que a eleição não é tão importante assim. O voto não faz muita diferença. Ele falou, porque essa eleição que foi feita agora aqui, isso não foi uma votação que a gente esperava e tal. E aí o Boris Casoy, bem novinho, pergunta, mas e a questão da imprensa? O que você está falando aí vai contra... Ele falou assim, liberdade de imprensa, se o socialismo acontecer, você vai ver o que vai Quando acontecer. chegar lá, né? Quando chegar lá. Então, ou seja, é a sanha deles desde sempre. O que muda é que um é stalinista, o outro é trotskista, Marxista, o outro é marxista. Então eles têm linhas, vertentes vertentes de diferentes. socialismo. Mas a finalidade é a mesma. E a cartilha é a A mesma. cartilha é a mesma, é vermelha. Então, o STF pode perder? Ou vai ter muito desgaste aí? Eu acho que se houver esse tipo de desgaste, eles vão, de repente, dar uma segurada no jogo. Sabe quando o jogo você tem que fazer um reset? Você tem que resetar o computador para ele continuar trabalhando? A gente tem que fazer aqui de vez em quando, né, Jandir? Dar um restart aqui. Eu no não negócio. duvido nada se eles não já vão queimar o cabeça de ovo mesmo, né? Porque ele já deu o que tudo tinha que dar. Ele ali já E tá aí queimado. dão um reset no jogo e aí colocam os mesmos, só que sem rejeição. Né? Adriano, eu não sei você, mas eu olho pro Brasil e vejo um contraste assim gigante. Gigante e grotesco. Né? Porque quem roubou, quem desviou, quem quebrou a Petrobras, né? Quem entregou ministérios para quadrilhas está solto viajando em avião da FAB, abraçando ditadores aí no mundo afora, né? E quem tentou governar com Deus, pátria, família, liberdade, né? Está de tornozeleira, impedido de dar até entrevista, né? Se isso não é perseguição política, o que é então, hein, Adriano? A gente vê assim, para você bem refletir sobre esse assunto, que essa justiça brasileira parece usar 2 pesos, 2 medidas, a gente já fala disso há tempos, e reforça que essa democracia aí não tem nada de democracia. Quer dizer, não pode existir uma democracia com essa mordaça seletiva. Exato. Aliás, numa democracia não pode haver mordaça. Tanto o lado B, o lado C, o lado A, todos têm que ter direito à opinião. E aí, seria democracia, né? A maioria decidiria o que é melhor, né? O que eles acham que é melhor
Porque nem sempre o que a maioria escolhe é o melhor também, né? É. Você conhece lá o episódio, né, de Jesus e Barrabás, né? Sim. E o Barrabás era o pior bandido que tinha, né? Ele já tinha aprontado de todas. E aí o Pilatos, para poder se livrar da situação, O ladrão da esquerda ou da ele direita? era covarde, né? E aí o que ele falou? Ele falou assim, eu vou deixar na mão do povo. Uhum. E aí falaram, tá aqui Jesus, que disse que é Deus, que dá... E tá esse aqui. O ladrão da direita ou da esquerda? Ele esperava que o... na esquerda. E ele esperava que o povo ia dizer, solte Jesus, né? Pô, Jesus não... Esse bandido. Quem que eles escolheram? O ladrão. Então a democracia nem sempre é a escolha da maioria. Então esse pessoal é a escolha da maioria sempre, né? Mas nem sempre significa que é a melhor escolha. Eu já sei que suas considerações finais são Reaja Brasil. Reaja Brasil. Mas algumas considerações As considerações finais, o que a gente vê, já falamos aqui, é que o Brasil, finalmente, alguns setores, né, da sociedade, está sentindo na pele as consequências dessa política maldita. E a gente vê que muitos estão sendo agredidos pela realidade. Alguns estavam aí sonolentos, porque o brasileiro é um povo muito passivo, né? Pacífico ou passivo? Ele. Não, passivo. eu acho muito acomodado. Também. Eu acho o brasileiro muito acomodado, tipo, aceita tudo. O importante é o pão e o circo, né? Pão circo, o joguinho de O futebol, joguinho de fim futebol, semana, a cervejinha, aquele a churrasquinho de má picanha, qualidade, né? aquela cerveja, como é que é? Aquela gordurinha. Tecate. Não, qual é a cerveja? Como é que é? Tecate é do México. É do México? TKT. Cervejinha vagabunda, né? Aquela gordurinha, né? Com o uma pessoal, cervejinha. eles gostam de acreditar numa mentira, né? Então o que a gente vê é o seguinte, que o brasileiro está sendo agredido pela realidade e muita gente tem filho, tem netos e começam a pensar no futuro dessa gente. E aí olha para a Venezuela e começa a ver o que o comunismo fez com a Venezuela, Cuba e todos os países onde foi implantado. A galera tava nas ruas, né, um dia desses aí, porque o exército americano tá chegando lá. Vai pegar Maduro. Né? Deus te ouça. E assim a gente encerra mais um Direita Nova York. Não esqueça de dar aquele like, acionar o sininho e inscrever-se no canal. E não esqueça também de dar aquele comentário, né, para nós trazermos mais aqui, né, o que a própria mídia convencional não gosta de fortalecer publicar. As ideias, né? Exatamente. Então é isso aí, Adriano. Avançar sempre. Recuar nunca. Olá, patriotas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direita Nova York. Hoje, o tema é de deixar qualquer um perplexo. Perseguição política, narcotráfico internacional e alianças perigosas. De um lado, Bolsonaro, alvo constante do STF, do MP, de processos intermináveis. Do outro lado, Lula recebendo Nicolás Maduro de braços abertos, um ditador narcotraficante que nos Estados Unidos chamo de chefe do cartel de Los Soles, né? Com aviões e barcos apreendidos, toneladas de cocaínas confiscadas e uma recompensa de 50 milhões pela captura. Perplexidade, meus amigos? Conflito total, contraste absurdo e vocês vão ouvir agora de perto com o Adriano. Não é, Adriano? Rafael, é surreal. A gente vê o Bolsonaro sendo perseguido dentro do próprio país, enquanto Lula, em vez de combater o crime internacional, ele aperta a mão de um ditador, sorri e elogia. O mundo inteiro já vê o Maduro como um narcotraficante e aqui está virando convidado VIP. Aqui não, lá, né? No Brasil, lá no Planalto, está virando um convidado VIP e é impossível de você não ficar perplexo com isso. Não é fácil não, né, Adriano? E olha, esse dado, Adriano, setembro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu um Dassault Falcon 900EX, ligado ao círculo de Maduro, né? E trouxe para a Flórida. Isso não é novela, isso é um crime internacional em andamento, Adriano. Exato. Não é, e não para por aí. Mais de 34 toneladas de cocaína interceptadas só em uma operação da Guarda Costeira Americana. E o Lula abraça o cara como se estivesse recebendo um diplomata, né? E estende um tapete vermelho e faz toda honras militares e toda aquela palhaçada para um vagabundo fantasiado de presidente.
E é um narcotraficante do De Solis. Como que é o mesmo nome? Cartel De Solis, ô Xandinho? Cartel de Soles, cara! Adriano, quem diria que o Brasil ia virar terra de paz para ditadores narcotraficantes? Enquanto o Trump coloca uma recompensa, né, de 50 milhões sobre o Maduro, aqui no Brasil a narrativa é a visita diplomática, né? E ele ainda aparece, né, naquele vídeo, né, assim, falava que ele era malvado, né? Apertando a mão do malvado. Para não falar outro nome, né, Adriano? Visita diplomática, pelo amor de Deus, Rafael, isso aí é um lab, né, para o crime internacional. E o STF, como vai atacando o Bolsonaro por corrupção, e o Lula é o cúmplice do narcotráfico, né? Quer dizer, narcotráfico internacional. E o contraste não poderia ser maior. Aliás, você lembra também outra coisa que aconteceu, que eles estavam validando a documentação de uns navios, porque a Venezuela tem sanções. Sim. Que eles modificavam o GPS. E o Brasil estava esquentando esses navios, a documentação, né? Para poder vender esse petróleo. Porque estava sancionado como se fosse brasileiro e não venezuelano. Então essa parceria grotesca e vamos dizer, negra, já vem de tempos, anos. Né? Já vem de anos. Então esse negócio do narcotráfico é apenas um detalhe. Então por isso que o Trump está fazendo essas ações para proteger o Brasil, os Estados Unidos, desses países que estão ligados ao narcotráfico internacional. Adriano. E olha só essas manchetes, Adriano. A Guarda Costeira dos Estados Unidos realiza a maior apreensão marítima do ano. Mais de 34 toneladas de cocaína interceptadas em rotas ligadas à Venezuela. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreende um avião executivo ligado a Nicolás Maduro e o Trump aumenta a recompensa para mais de 50 milhões, né? Isso não é teoria da conspiração, Adriano. É documento público, ação concreta e evidência real. Enquanto isso, Rafael, para não ficar martelando no assunto, o Bolsonaro é acusado de tentar interferir na eleição e é processado por qualquer coisa, simplesmente uma perseguição política. A USAID financiou projetos de checagem de fato, que a própria Globo, né, tinha feito aquele fake and fato, né, para verificar o que era fake. Tinha aquele lupa também, né? Exatamente. Que na prática silenciaram vozes conservadoras. Até o projeto Comprovar entrou nesse esquema. Interessante. Você vê que é uma censura disfarçada de jornalismo, né? E quem ousa questionar isso aí, tipo o Nicolas Ferreira, que tinha na época até um alcance limitado e contas bloqueadas. Ele teve algumas contas bloqueadas. Sim. Mesmo. A do Instagram e tudo. Ou seja, uma patrulha ideológica, né? É um negócio sistemático para poder silenciar qualquer tipo de reação. É uma beleza, né? Controle digital com máscara de democracia. Um espetáculo de manipulação, né, Adriano? E o pior, ninguém da grande mídia denuncia. Você começa a se perguntar quem está realmente no controle dessa narrativa. Então, foi a própria mídia, a própria Globo mesmo, para falar a verdade, que fez aquele fatos para chequear o que era fake e o que não era fake, né? Ou seja, fake era tudo aquilo que é contra a narrativa deles. E Benz, ele revela a pressão direta da CIA, né? Para que Bolsonaro não contestasse a integridade das urnas eletrônicas, e isso é interferência, né, explícita. Não Aliás, foi? eu me lembro no final do debate, acho que foi o último debate antes das eleições. Sim. O Bolsonaro foi entrevistado por uma jornalista que eu não vou lembrar o nome, que ela apresentava o Jornal da Globo. E aí ela pergunta para ele assim: o senhor vai aceitar o resultado das eleições? Assim, meio apreensivo. Você lembra disso? Lembro. Ou seja, eles tinham já o resultado das eleições. E até o próprio Alexandre de Moraes, ele falou, muita gente vai contestar a eleição, mas isso é mais ou menos como um jogo de futebol, que uma vez o Corinthians ganhou não sei quem, e foi um resultado controverso, mas no final das contas vocês têm que aceitar o resultado do jeito que é. Ele comparou com um jogo de futebol. Corinthians, lembra né? disso? Ele é corintiano, né?
Ele é corintiano, até fez dedo lá, né? Será que ele está contestando daquele Mundial de 2000 do Corinthians, que sem ganhar Libertadores? Deve ser, né? Sei lá, né? Mas mas é um Mundial que não existiu para ninguém, né? Foi o primeiro campeão mundial que não tinha Libertadores. E já tinha o dedo do Lula ainda. E você vê que ele usou esse exemplo. Então havia uma possibilidade do Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições. Mas foi pressionado pela CIA, né? Isso é o governo Joe Biden, mas quem o que fala é o Mike tá Pence. Dizendo, né? Eu não estava lá e não vi. Mas Mike Pence estava lá, viu e tá falando aí para nós agora. Faz sentido, né? De alguma forma. Lógico que faz. E ainda teve muita coisa a mais, né? Então o Bolsonaro podia enfrentar o sistema, mas encurralado, né? E o resultado? Aí o Lula assume, né? E aquela pressão silenciosa continua nos bastidores. Inclusive os jornalistas da Globo comemorando, né? Comemorando lá, todos se abraçando. Agora, interessante é que a população não comemorou. A população carcerária, sim. Eu tô falando da população decente. Sim. Não de vagabundo, né? Então, mas não, é que a população carcerária tava em festa, né? Você imagina, preso vota, Xandinho? Vota. Lá no Brasil vota, aqui não. Você imagina, falando é criminoso. Então. Ele cometeu um crime contra o Estado. Exato. Né? Uhum. E ele vota. Exato. Aqui nos Estados Unidos não, porque quando você é preso, você perde os seus direitos. Claro. De cidadão. É o mínimo, né? E quando você volta, retorna à sociedade, é quando você retorna à sociedade e eles devolvem o seu dever de cidadão. O voto, o que for, né? É um absurdo isso. Então a gente vê que o Greenhalgh aí confirma uma estratégia internacional para manipular o resultado e criar um ambiente político favorável ao Lula. Exato. E é um fulano de esquerda falando isso, é para se pensar, né? E quem dizia que era só imaginação da direita, estava totalmente errado. É espionagem, pressão e manipulação disfarçada de democracia, né, Adriano? Com certeza. Isso aí não... Nem de longe uma democracia que se preste teria esse tipo de murmúrio, né? Exato. E o controle não ficou só no papel, né? Houve ação direta nas redes sociais, bloqueios, algoritmos manipulando o alcance, silenciando de vozes críticas, né, Adriano? É aqui que a democracia digital morre, né? O debate público é moldado por interesses estrangeiros e ONGs financiadas com dinheiro estrangeiro. E quem que vai fiscalizar isso? Se você questiona, você some. E se você denuncia, você some também. E a população? Achando que tudo está normal, né, Adriano? Eu não sei se a população acha que está tudo normal. O que paira é uma desconfiança generalizada e a liberdade de expressão vai sendo usada como ferramenta política e a gente assistindo sem respostas claras do governo ou da justiça, né? Aí passa aquele cidadão e fala missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E no Brasil, deputados pedem investigação e nos Estados Unidos cresce, né, a crítica à USAID, né? Mas ainda assim nada mudou, Adriano. E é aquilo que eu te falo, né, Adriano? Porque depois das eleições, né, eu falei que a galera lá no Brasil, o pessoal aceitou tudo. O pão e circo, né, que a gente sempre fala, né? O jogo do Corinthians, entendeu? Tudo vai... Tudo isso é planejado. Tudo vai levando. Né? Tudo tudo isso vai tem levando. um objetivo principal, né? E a pergunta que fica, né? Nossa democracia foi preservada ou foi manipulada? Manipuladíssima. E se alguém duvidar, logo aparecem os céticos. A fake news da direita. Mas vamos prestar atenção nos fatos, né? Tem que prestar atenção. Esse depoimento aí do Greenhalgh, eu não sabia. A gente vê que é bastante sintomático ele estar falando isso. Porque ele é americano, de esquerda e vive no Brasil. Isso é soberania nacional, né? Sendo questionada e ninguém fala nada, né? A pressão política não é teoria conspiratória. Não. Né? Aliás, essa história de como é que é a conspiração, né? Teoria da conspiração. A teoria da conspiração é um artifício que usam os conspiradores. Exato. Mas são relatos de gente que estavam lá, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está vivendo um thriller, né? Um trailer de um político real com roteiro escrito por atores internacionais e com um público brasileiro
não está percebendo nada. É aquilo que eu falo, né? A galera tudo aceita tudo. E sempre eles colocam alguma coisa. E aí tem aquela máxima, né? Eu não discuto política. E aí tem o famoso filósofo, né, que diz que se você não se interessa por política, os que se interessam é que vão dominar os acontecimentos. Exato. E se as alegações de Benz e Greenhalgh forem verdadeiras, estamos falando de manipulação internacional e pressão política, né? A democracia brasileira pode ter sido condicionada? Eu acho que já está sendo condicionado há muito tempo. Não é nada novo. E da próxima vez que alguém disser que está tudo sob controle, lembra, pode ser manipulação. E nós, o que nós vamos fazer? Vamos ficar assistindo aqui de camarote? É aquela velha frase que nós estamos usando ultimamente, né? Reage Brasil. Reaja Brasil. É. E exige-se, né, de transparência, responsabilização e questionamento. A verdade não pode ser engavetada não, né, Adriano? Porque, como você disse, né, reaja Brasil, né? Temos que reagir, não se acomode, porque os pilares do comunismo já foram instalados e o comunismo já está aí. Está aí já. Já tá crescendo. E né? depois outra, porque se a gente nós não questionarmos, se não investigarmos, a democracia vira peça de xadrez e nós seremos aí apenas peões, né? Não, e o que mais me coisa é que, além da pressão da CIA, né, ainda teve os semicondutores, né, que Mike Pence falou, Sim, que vieram de Taiwan, que foram colocadas nas urnas eletrônicas. Então, e ainda o Biden, né, o governo Biden falando, não questiona para o Bolsonaro. Não conteste, né? Não conteste as eleições, fica quietinho e vem aqui ver o Mickey. Tanto é que dia 30 de dezembro ele pegou o avião, veio aos Estados Unidos e Felipe Martins foi preso por 6 meses. E só que a surpresa que eles não esperavam era a vitória do Trump. Isso aí quebrou o jogo deles. Eles tentaram de tudo para que o Trump não entrasse, né? De tudo. Tentaram, querendo ou não, eles colocaram tantos processos jurídicos falando que ele tinha pagado não sei quem, prostituta, deram um tiro nas orelhas dele. Ele tomou um tiro, quer dizer, de tudo. Exato. Mas o que acontece é que eles ficaram sem candidato, né? Porque o Biden... O Biden tava gagado. Tá numa situação de... Lamentável, né? Você vê a própria segurança dele, pede pra ele numa direção, ele vai em outra. Caía, você vê, ele tá num tropeçava. Arbusto, ele tá trocando ideia, né? Como diz o Xandinho, trocando ideia com um arbusto, né? O cara tropeçava, caía do palanque, de bicicleta. Um vexame, E né? depois veio a Câmara. Aquela lá, pelo amor de Deus, né? Comunista. Que ela disse que é negra, né? Pegava a bandeira. E até eu conheço muitos aqui, né? Que são afro-americanos. E eles dizem que ela não é negra. Ela é indiana com irlandês. Então ela não é negra. Ela não tem o pé na África, né? Bom, enfim, ela... Esse é o problema dela, né? Nossa. Tipo, é o que dizem, né? Eu não sou nem indiano, nem sou afrodescendente, nem sou americano, eu sou cidadão americano. Somos americanos. Somos americanos. E não esquecendo que estamos em solo americano. Solo americano, né? E votamos no votamos no Trump e no Bolsonaro. E também no Bolsonaro. E aqui temos nossa liberdade de imprensa. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, né? Estamos amparados à Constituição, né, dos Estados Unidos. E, além do mais, você é americano? Sou americano. E eu também sou americano. E conhecemos a lei Magnitsky. E conhecemos a Magnitsky, né? Então, ordem ilegal não se cumpre. Exatamente. Então, esse foi o Direito a Nova York, sempre trazendo os fatos que a mídia convencional esconde de vocês, né? E manipula. Algumas considerações finais, Adriano? Considerações finais Reaja Brasil. Reaja Brasil. É isso aí, galera. Esse foi o Direito a Nova York. Você tem mais alguma consideração final? Avançar sempre. Avançar sempre, recuar nunca. E não esqueça de dar aquele like, inscrever-se no canal e comentar aqui embaixo para que possamos trazer muitos mais conteúdos como esse para vocês. Ouvintes desse espaço de reflexão transatlântica, a notícia que reverbera hoje pelos corredores da geopolítica mundial é estarrecedora. Os Estados Unidos, pasmem, decidiram lançar navios de guerra em direção ao Caribe, mirando com toda a sua potência simbólica e bélica
a figura enigmática e decadente de Nicolás Maduro. É isso mesmo, Adriano? E não se trata de mera manobra diplomática, né, Rafael? O que eles estão fazendo agora é um movimento estratégico que sinaliza algo muito maior, que é a possibilidade do ditador venezuelano, que ele pode estar com seus dias contados. Sim, ele, pasmem, a maior potência militar do planeta parece estar disposta a testar em campo latino-americano com a mesma precisão cirúrgica que já derrubou líderes do Oriente Médio. Com aqueles do Mossad? Lá de Mossad. Israel? Mossad? Mossad. É Mossad? Mossad. A ironia é gritante. Maduro, que se autoproclama guardião do povo, é visto em Washington não como um estadista, mas como um chefe de um cartel internacional. O chamado Cartel de Solis, né? Ora, pasmem, outra vez um homem que se senta em um palácio presidencial descrito como traficante por uma nação inteira, Adriano. E aqui está o dilema, né? É o que o povo da Venezuela tem. E o que eles vão ter, né? Não o povo, não digo povo, né? Eu digo esse ditador, um palhaço fantasiado de presidente. O que ele tem para contra-atacar? Me fala. Nada. Você já viu a turma dos milicianos que ele tem? Um pessoal assim de 70 anos. Você já viu? Não, você não viu? Não, eu vi aquele vídeo dele lá com os comandantes, né? Não, tem aqueles dos comandantes e tem um que aparece um pessoal sem dente. Aliás, eu não posso esquecer do Lula, né? É. Falando do afrodescendente. Não, que ele fala assim, ô cara, aquele jeito dele, né? Você colocou na revista lá, você viu, Xandinho? Eu vi. Aquilo é deprimente. Você colocou lá na revista lá, uma mulher lá de Santa Catarina, lá do Rio Grande do Sul, com uma bochecha rosada. Né? Toda sorridente. Toda sorridente e com um negro. Sem dente. Sem dente. E ainda negro. E quando o Bolsonaro falou da japonesa... Não, o mais interessante é o seguinte, que ele falou isso e não vai acontecer nada. Mas o Bolsonaro, quando falou da japonesa, ele foi atacado no segundo minuto, né? É a japonesa do Japão, né? Não, você vê o rosto dela é totalmente uma japonesa, oriental mesmo, uma asiática. E aí a gente vê isso aí, né? Quer dizer, eu lembrei disso por causa da história do Maduro, que aparece, é só digitar lá no YouTube, lá tem um monte de cenas dessa aí, que é o pessoal da milícia, que é a milícia, que acho que são mais de 2 milhões de pessoas, que são os milicianos do Maduro, que estão com tá segurando eu não diria nem fuzil, é uma espingarda ao contrário. Você viu, velho? O cara tá segurando uma espingarda ao contrário e fazendo uma marchinha assim, disse, não, que nós vamos aí e estamos aí com a revolução, com o comunismo e não sei o que. Quer dizer, imagérrimo, né? Assim, você vê o fulano, tá só pele e osso. Sem dente. E detalhe, ele não tem dente. Que é o pessoal que vai contra-atacar aí. O que ele vai contra-atacar com o que, Adriano? Fala pra nós. Os pescadores. Pescadores, Eles né? colocaram os pescadores É uma palhaçada, né? É tipo um episódio do Chaves. É um circo. É um episódio do Chaves, né? Com aqueles aviões do... Como é que é? Como é que é o nome Sukhoi? daquele? Sukhoi, de fabricação russa. Aqueles tanques também sucateados. Todos sucateados. Você lembra daquele carro que tentaram vender no Brasil, que era o Lada? Ah, que lembro. veio da Rússia, Nossa lembra? Não, é engraçado que os tanques, né? Esses tanques sucateados lá da própria Rússia também, Sim. tudo quebrando lá no meio do caminho, lá contra a Ucrânia, né? E tem gente que diz assim, o poderio militar, o poderio bélico da Rússia. Basta ver o que está acontecendo lá na Lituânia. Na Ucrânia. Na Ucrânia. Exato. É porque eu fico Lituânia, Letônia e Ucrânia. E Estônia. Estônia. É o país do Mar Báltico ali, né? E, enfim, a Ucrânia, que na realidade ali era território russo, inclusive eles falam russo lá até hoje. Você sabia? Que Sim. naquela região ali da Ucrânia, onde eles estão ali na Crimeia, eles falam russo. Porque era tudo da russo. União Soviética, Não. Rússia. Ali já era Rússia mesmo. Bielorrússia, né? Bielorrússia. Sempre foi Rússia ali. Eles falam até hoje russo. Exato. E a prova de que eles não têm esse poderio bélico todo é que a Lituânia está lá até hoje, né? Eles não conseguiram a Ucrânia. A Ucrânia. Não sei por que eu tô Lituânia na cabeça. Mas a Ucrânia tá ali porque teve o dedo dos Estados Unidos, né? Segurando eles ali com armas e tudo. Exatamente. Munições. Não, sim, mas você vê que o poderio militar da Rússia
É isso aí, né? Esses tanques sucateados. Punhado de bateria antiaérea, né? E tudo isso aí não passa de museu, né? relíquia, né? Umas relíquias, né? Tipo aquele do Museu do Carro Antigo. Diante dos drones que o Xandinho fala sempre, né? Você já viu o tamanho de um drone? Já. Eu tive na base aérea aqui, com um amigo meu que é Air Force. O drone, tem um drone lá que é do tamanho dessa sala. É um aviãozinho. E o fulano, e o operador, ele opera... No joystick. Dentro de um Jeep. De um Jeep, numa viatura sofisticadíssima. Eu entrei lá. Sim. É um negócio... Fora de sério, né? Fora Tecnologia. Fora de série. Aí imagina... B2 ali acaba com tudo. Aí imagina aquele pessoal desdentado, com uma espingarda ao contrário, fazendo o contragolpe, né? Quer dizer, é uma desproporção abissal. E, pasmem, quase cômica, não. Né? Cômica, né? Se não fosse trágica, né, Deus Adriano? me livre. Eu espero que... Eu não posso desejar a morte daqueles senhores não, eu também de não. idade, né? Eu também espero não, que eles desistam daquilo, fujam pro mato, fiquem lá tranquilinho e espere os Estados Unidos tomar conta daquilo. Mas, Adriano, e se por acaso a Rússia ou a China resolvem interferir, né? E se Caracas se transformar em uma miniatura de Damasco? Rafael, o que a gente vê é que nós estamos diante de um ponto de ruptura. E a pergunta que ecoa e que deve ecoar nas mentes dos nossos ouvintes é simples. Resistirá o Maduro? Ou será, pasmem, apenas mais um nome na lista dos que ousaram desafiar o império e acabaram reduzidos à nota de rodapé da história? O destino já parece escrito nas páginas do tempo. Os navios avançam, os drones aguardam, e talvez Maduro já seja apenas a sombra de um poder que nunca teve. O mundo assiste perplexo ao desenlace inevitável. Sem dúvida. A gente vê que a população é que vive a esperança de se livrar desse jugo maldito, que esse palhaço vestido de presidente é um ditador narcotraficante, né, que assola um país há anos, que vem com essa doutrina chavista, e esse socialismo maldito que onde esteve só produziu fome, miséria e desespero. Então a gente tem a esperança de que esse desenlace seja inevitável, realmente, como você disse. E essa então foi suas considerações finais. Minhas considerações finais e a minha esperança de libertação para o povo venezuelano. Deus, pátria, família e liberdade aos venezuelanos é o que nós desejamos aqui do Direito a Nova York. Não esqueçam de dar aquele like, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal para que possamos trazer muito mais conteúdos que a mídia convencional esquecem e não falam e tentam esconder, maquiar, manipular. A gente já sabe disso tudo, né? Não há novidade nenhuma no procedimento. Então, reaja a Venezuela e reaja Brasil. Reaja Brasil. Avançar sempre. Recuar nunca.